O Hamas não queria fazer um acordo. Israel recebeu sinal verde para acabar com o Hamas. Os franceses e os ingleses, ao mesmo tempo, competem para ver quem ama mais o Islã. Os europeus decidiram coletivamente cometer suicídio. O califado no território da União Europeia está planejado para o ano de 2035. Vamos prender primeiro os agentes de segurança do Obama, depois o círculo restrito de criminosos da Casa Branca do Biden. Parece que Hunter Biden pretende se candidatar à presidência dos Estados Unidos da América em 2028, mas ainda não está claro por qual partido. E Elon Musk disse que está cansado de lidar com política e não vai mais se envolver com isso. Ainda bem, graças a Deus, uma quantidade enorme de informações impressionantes, especialmente da investigação do famoso John Sullivan, que deixou o vice-diretor do FBI, Dan Bongina, surpreso com suas descobertas. Vamos ouvir Salomão mais perto do final. O primeiro-ministro britânico está sob pressão interna. No país dele há mais mesquitas do que na Arábia Saudita. Por isso, ele é obrigado a mentir, se esquivar, dançar conforme a música, como dizem, em 2 casamentos ao mesmo tempo. Aqui está, então, a declaração mentirosa de Keir Starmer. Mas Israel deve permitir a entrega de ajuda por terra para acabar com a fome em Gaza. A situação é desesperadora. Trabalhamos com a Jordânia para entregar ajuda em Gaza. Estamos acelerando a evacuação de crianças que necessitam de cuidados médicos críticos para tratamento no Reino Unido. Estou determinado a encontrar um caminho para a paz. Curiosamente, não foi a Casa Branca que respondeu oficialmente a ele, mas sim o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo. A declaração do primeiro-ministro STARMR é apenas... A declaração do primeiro-ministro Starmer é absolutamente falsa. Os israelenses que lutam contra um inimigo que tenta matá-los estão fornecendo comida aos moradores de Gaza durante a guerra. Como um fato histórico, alimentar corretamente seu inimigo e seus civis enquanto você ainda está em guerra com eles, isso é realmente algo impressionante. Eu pensei, e os britânicos, quando bombardeavam Berlim, eles ao mesmo tempo levavam comida e remédios para a população de Berlim? Ou quando, por exemplo, eles faziam bombardeios em tapete em Dresden e Frankfurt? Quando os britânicos bombardeavam a população civil para espalhar pânico e baixar o moral dos alemães, ou seja, pode fazer isso com alemães, mas não com árabes? Ou os britânicos podem, mas os judeus não? A boa notícia é que Trump, que seu nome seja iluminado, vai atacar de uma vez só os antissemitas europeus, e assim por diante. Senhoras e senhores, o presidente Trump acabou de fazer uma declaração absolutamente impressionante em relação à União Europeia e agora eles terão que tomar uma decisão bastante importante. Vejam, como todos vocês sabem, nos últimos 10 anos ou algo assim, a Europa foi literalmente inundada por imigrantes da África e do Oriente Médio. Como resultado, a Europa mudou consideravelmente. Agora, o presidente Trump não está satisfeito com isso. Ele sabe em primeira mão o quão ruins podem ser as ondas intermináveis de imigrantes não verificados e culturalmente incompatíveis. E ele também sabe que, em muitos aspectos, os europeus são realmente alguns dos nossos aliados mais próximos. Ele não quer permitir que eles se autodestruam, que é exatamente o que está ocorrendo. E é por isso que o presidente Trump, de fato, assumiu a tarefa de tentar salvar a Europa. Na verdade, veja o que ele disse sobre isso hoje de manhã. Este é Matt Morse, popular entre o público jovem do podcast. Sua audiência acredita que ele escolhe com muita precisão os temas que os interessam. Sobre a imigração, é melhor se controlar, senão não terá mais a Europa. Precisa se recompor. E nós, sabe, no mês passado ninguém entrou no nosso país. Ninguém... Fechamos. Tiramos muitas pessoas ruins que tinham entrado lá. Com o Biden foi um completo fracasso. E o que ele permitiu acontecer? Mas vocês permitem que isso aconteça em seus países e vocês precisam parar essa terrível invasão que está acontecendo na Europa, em muitos países da Europa.
Algumas pessoas, alguns líderes não permitiram isso e eles não recebem o devido reconhecimento que merecem. Eu poderia nomeá-los para vocês agora mesmo, mas não quero constranger os outros. Mas parem, essa imigração está matando a Europa. Galera, vocês decidiram acabar com a própria vida. Esse é o seu pedido, inventado pela Stasi e pela KGB, União Europeia. Aliás, para quem não sabe, leia, por exemplo, Bukovsky. Ele reuniu todos os documentos, né, sobre esse assunto. Quem inventou, quem apoiou, quem financiou, que ideia de idiota estavam promovendo lá e para quê? Amigos, o presidente Trump está totalmente certo nisso tudo. Mas sabem de uma coisa? Que tal falarmos sobre o que ele realmente está fazendo aqui? Isso não recebeu muita atenção da mídia. Mas o presidente Trump está, na verdade, usando suas atuais negociações comerciais com a União Europeia para tentar fazer a Europa encerrar sua política de imigração aberta. E o motivo pelo qual ele faz isso é que, como eu já disse antes, se a Europa se transformar em um buraco de terceira categoria, como vem acontecendo na última década ou algo assim, isso será ruim não só para eles, mas para todos nós. Aqui, nos Estados Unidos da América, de fato, por vários motivos. J.T. Vance explicou de forma popular para os europeus no que eles se meteram. Eu realmente acredito que temos uma grande oferta. Eu realmente acredito que temos muito em comum com a Europa e eu não. Confesso que os europeus às vezes me irritam e discordo deles em certas questões. Mas precisamos lembrar que essa é a berço da civilização ocidental. Toda a ideia da civilização cristã que levou à fundação dos Estados Unidos da América foi formada na Europa. Os laços culturais, os laços religiosos, essas coisas vão durar mais do que as divergências políticas. Mas eu acho que a Europa, e para ser honesto, eu diria isso sobre a América há um ano. Mas a América, a Europa, eu acho que corre o risco de cometer um suicídio civilizacional. Muitos países não conseguem ou não querem controlar suas fronteiras. Você vê como eles começam a resistir a isso, e isso é bom. Você vê como eles começam a restringir a liberdade de expressão dos seus cidadãos. Mesmo quando esses cidadãos protestam contra coisas como a invasão de fronteiras, que levou à eleição de Donald Trump e de vários líderes europeus. Então, veja, eu quero que a Europa prospere. Eu quero que eles sejam um aliado importante. Parte disso é que a Europa respeite seu próprio povo, respeite sua própria soberania, e os Estados Unidos não podem fazer esse trabalho por eles. Na minha opinião, está mais do que claro, né? Segundo todas as previsões demográficas, nos próximos 15, talvez 20 anos, vocês vão se tornar um califado e a Sharia vai se tornar a sua lei. Igrejas, naturalmente, vão ser queimadas por alguém, não se sabe por quem, incendiadas. Os parlamentos vão fechar, as mulheres não serão vistas sob o véu. Os homens vão se ajoelhar 5 vezes por dia com o traseiro para cima e gritar que pela força Alá é grande, Alá Akbar. Se você tem um país como a Alemanha, para onde chegam mais alguns milhões de imigrantes de países que são totalmente incompatíveis culturalmente com a Alemanha, então não importa o que eu penso sobre a Europa. A Alemanha está se autodestruindo, o que é lamentável, pois amo o país e desejo sua prosperidade. Os alemães, britânicos e suecos estão perto da autodestruição. A imigração em massa é uma loucura e vai levar à destruição de qualquer país que permita imigração em massa descontrolada. Esse país simplesmente deixará de existir. Reconheceram? Esse é o gênio do nosso tempo, Elon Musk. Por que um dos 2 grandes partidos americanos começou a caminhar em direção ao suicídio europeu? O que aconteceu? O Partido Democrata está completamente radicalizado. É um partido de extremistas. Eles dão preferência aos direitos dos imigrantes ilegais em vez das vidas dos cidadãos americanos. Então, é claro, nós sabemos e entendemos que os democratas querem inundar o país com ilegais, porque isso lhes dá mais cadeiras no Congresso, muda a distribuição e amplia seu poder político. Todos os filhos deles se tornam automaticamente cidadãos por direito de nascimento. Na visão dos democratas, essas medidas vão aumentar seu poder político, expandir o estado de bem-estar social, aumentar a dependência e fortalecer sua posição. Por exemplo, o poder do sindicato dos professores, porque milhões de imigrantes ilegais recebem educação gratuita nas escolas públicas. Então, nós entendemos todas essas coisas, mas eu acho que em um nível mais profundo, em um nível muito mais profundo. Sean, eles odeiam a América que você e eu conhecemos, a América que nos foi dada pelos nossos fundadores.
Eles querem destruir essa América e criar um novo inferno comunista, acreditando que as fronteiras abertas são o caminho para isso. Ou seja, no sonho de ganhar tudo de graça, uma inveja selvagem e descontrolada daqueles que tiveram sucesso de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. Por isso, a ideia de criar esse caminho americano, de ficar rico, eles trocaram por tirar dos outros e dividir, chamando isso de nomes diferentes, mas muito bonitos. Eles não querem fazer o bem para nós, eles querem nos prejudicar. E quanto pior for para nós, mais prazer eles sentem. Essa é a realidade. Nenhum desses subversivos ultra-radicais, progressistas radicais, defende fronteiras abertas porque acha que isso realmente vai melhorar a situação. Não, é exatamente o contrário. Eles querem fronteiras abertas porque, na verdade, querem que o mundo ocidental desmorone por si só. Então, amigos, considerando que tudo isso é verdade, e nós sabemos que isso é 100% verdade, vamos ser gratos por finalmente algo estar sendo feito. E que finalmente estamos não apenas tornando a América grande novamente, mas também a Europa. Interessante como Trump está resolvendo conflitos militares ao redor do mundo. Ele simplesmente informa que os Estados Unidos não vão importar produtos de países em guerra. Presidente. Trump diz que ligou para os líderes da Tailândia e do Camboja para pedir que parem os combates que começaram no início desta semana. Trump declarou em postagem nas redes sociais neste sábado que não fará acordo comercial com nenhum dos países enquanto o conflito continuar. Coincidentemente, estamos em negociações comerciais com ambos os países, mas não queremos fechar acordos com nenhum deles se estiverem em guerra, e eu os informei disso. Trump disse que conversou com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, e com o primeiro-ministro interino, Puntun Vachey Chigan, e que ambos os líderes expressaram apoio, abre aspas, a um cessar-fogo imediato. E sobre esse homem, os idiotas da imprensa russa e ucraniana dizem que ele não se importa com os ucranianos e russos mortos e que só está interessado em lucro. Ontem, por exemplo, Shevchenko, que é Maxim, sim, repetiu essa besteira de novo, mas ele é um idiota. Bem, como dizem, isso é perdoável para ele nesse caso. Mas alguns outros deveriam ser mais espertos, embora talvez não sejam mais espertos, talvez todos sejam ainda mais tolos. Assim como aqueles que gritam que Israel quer destruir templos palestinos. Que tal alguns milhares de membros do Hamas saírem de Gaza em fileiras organizadas e entregarem os reféns que ainda não foram mortos? E a guerra acabaria no mesmo dia? Ao contrário da Ucrânia, os árabes já estão há 80 anos explodindo e matando israelenses e acabaram de matar brutalmente 1.200 pessoas e levaram 300 como reféns para masmorras como na Idade Média. Bem-vindo à Hora das Notícias. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou hoje que estuda alternativas para as negociações de cessar-fogo com o Hamas. Isso ocorreu após Israel e Estados Unidos da América removerem suas equipes de negociação das conversas no Catar ontem. Isso reflete a declaração do enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, que disse que o Hamas demonstra falta de vontade de chegar a um acordo. Ramias afirma que as negociações serão retomadas na próxima semana, ao deixar a Casa Branca. Hoje, o presidente Trump sugeriu que a única opção para Israel é intensificar a guerra. A única possibilidade restante de trazer os reféns de volta é aumentar a intensidade da guerra. Tudo bem, os alemães e britânicos, junto com os suecos e belgas, estão cometendo suicídio nacional. E quanto ao Partido Democrata dos Estados Unidos da América, o Wall Street Journal, que se tornou de esquerda depois que os filhos de Murdoch assumiram o controle do seu conglomerado de mídia, realizou uma pesquisa com a população. Espere. Até ver isso. Então, uma nova pesquisa do Wall Street Journal mostra que os democratas têm a classificação mais baixa entre os eleitores em 35 anos. A revista descobriu que a imagem do Partido Democrata piorou para o nível mais baixo em mais de 3 décadas. E os eleitores acham que os republicanos lidam melhor com quase todas as questões que afetam seu dia a dia. Esta é uma citação.
A pesquisa mostra que até 63% dos eleitores registrados têm uma opinião desfavorável sobre os democratas, enquanto apenas 33% têm uma impressão positiva, que é a classificação mais baixa, desde 1993. Eu já disse a vocês que hoje, depois de todas as revelações, depois de todas as notícias, depois de toda a informação, ainda podem votar nos democratas. Pensei que eram 2, mas adicionei mais 1. 3 categorias de pessoas. A primeira são os idiotas, a segunda, os canalhas, e a terceira, os que enlouqueceram. E na categoria dos canalhas entram tanto aqueles que roubam, quanto aqueles que recebem dos ladrões uma parte do que foi roubado em troca de seus votos. Eu também já disse antes que essas 3 categorias representam de 1/4 a 1/3 da população do país. E fiquei feliz que não fossem mais, o que confirmou minhas palavras. 30% da população quer que os democratas controlem a vida dos americanos. Gabi lia aqueles a quem o povão inveja e dividiam entre aqueles que não conseguem ganhar por conta própria, mas querem viver como aqueles que trabalharam duro, arriscaram, estudaram, inventaram. Também mostrou que os eleitores confiam mais nos republicanos do que nos democratas. Sobre a inflação, 10 pontos a mais. Sobre imigração e imigrantes ilegais, 17 pontos a mais. Um resultado surpreendente, porém, foi a desaprovação dos eleitores às tarifas de Trump em 17 pontos. Isso é impressionante, pois a política tarifária de Trump trouxe uma fonte de renda muito necessária para o governo dos Estados Unidos da América. Temos mais de 36 trilhões de dólares em dívida, um valor muito alto. Não temos receita suficiente para pagar nossas contas. O déficit anual do governo dos Estados Unidos da América ultrapassa 2 trilhões de dólares. As tarifas de Trump já adicionaram mais de 200 bilhões ao fluxo de caixa do nosso país em poucos meses. As estimativas mostram que a receita das tarifas chega a mais de 600 bilhões por ano. É isso que se espera. E muito em breve, parte desse dinheiro pode voltar para você na forma de reembolso ou de um cheque de estímulo. Vou explicar. Os Estados Unidos têm uma dívida, ou seja, uma dívida pública trilionária. Os pagamentos de juros são maiores do que o orçamento da maioria dos países do mundo. As tarifas alfandegárias impostas por Trump agora não aumentaram os preços dos produtos, como a maioria das pessoas temia, mas trazem receita para o Estado. São cofres de dinheiro, né? Com isso, é possível pagar as dívidas. E Trump, entendendo o problema, disse que queria distribuir parte das tarifas arrecadadas entre a população, para que o povo sentisse que as tarifas são benéficas para eles, que não estão passando ao largo, mas que realmente chegam ao bolso deles. Senhor presidente, com o aumento das receitas e toda essa renda calculada em dezenas e dezenas de trilhões de dólares, o senhor acha que existe a possibilidade de devolver parte desse dinheiro ao público americano? Nós realmente estamos pensando sobre isso. Estamos recebendo tanto dinheiro que estamos considerando uma pequena devolução. Mas o principal que queremos fazer é quitar a dívida. Estamos considerando uma devolução. Ótima pergunta. Mas isso se tornou uma grande notícia. Estamos pensando em uma devolução porque estamos recebendo tanto dinheiro com as tarifas que uma pequena devolução para pessoas com determinado nível de renda pode ser muito boa. O Partido Democrata chegou a um ponto em que ninguém acredita que eles possam voltar ao poder em 2026, ou mesmo em 2028, e por isso os doadores não querem dar dinheiro para eles. Bem, normalmente o dinheiro é investido onde se pode obter retorno. Eu te dou dinheiro para na campanha eleitoral, e você, quando se tornar prefeito, governador, oligarca ou senador, vai me ajudar a conseguir um contrato vantajoso, e assim meu capital retorna. E se você não tem chance, por que eu jogaria dinheiro no lixo? E entrando nas eleições de meio de mandato no ano que vem? E se aproximando das eleições intermediárias no ano que vem, os democratas enfrentam não só pesquisas ruins. Eles também descobrem que é quase impossível arrecadar dinheiro, algo em que historicamente superavam os republicanos. Na semana passada, o Comitê Nacional Republicano tinha 83 milhões de dólares em caixa, enquanto o Comitê Nacional Democrata tinha menos de 11 milhões de dólares. As arrecadações deles estão fracassando.
Parece que nenhum dos grandes doadores habituais dos democratas sequer aparece nesses eventos. Mas Dan Terentine, lobista democrata de longa data, alerta sobre o estado atual do partido. Não temos absolutamente nenhuma pauta, afirma. se nós chegássemos ao poder, eu nem saberia dizer o que faríamos com isso. Olha, escuta, nós obviamente também temos um monte de problemas, certo? Como você mencionou, não temos uma pauta definida. Se chegássemos ao poder, eu não saberia dizer quais seriam nossas ações. Estamos sob ataque de todos os lados. Na arrecadação de fundos, o Comitê Nacional Republicano teve 83 milhões de dólares no mês passado. Temos 13 milhões. Grupos externos estão gastando 20 milhões de dólares para entender os homens. Eu não sei quantas autópsias temos em um único cadáver. Os republicanos estão acumulando dinheiro. O pior, Jesse, é o registro de eleitores, no qual Trump fez um avanço no ano passado de 2023 para 2024. Isso era a nossa base, certo? Era isso que fazíamos. Agora estamos atrás em todos esses estados indecisos. Se não arrecadarmos dinheiro e registrarmos novos eleitores, enfrentaremos grandes dificuldades. Os democratas, por mais que você pergunte, não conseguem explicar o que vão fazer se chegarem ao poder. Eles não conseguem convencer os doadores a dar dinheiro e não conseguem convencer os jovens a entrar no partido deles. Ninguém compreende suas verdadeiras intenções. Diariamente, os democratas recebem novos e novos golpes. Estão sendo escondidas as sujeiras de Obama e de seus aliados. E as manipulações dos assessores de Biden, além do roubo e da falta de honestidade dos funcionários do Partido Democrata em todos os seus setores e níveis. Olhem o que o renomado jornalista John Salomon, ele é um jornalista excepcional, ele descobre cada coisa, ele tem esse talento, ele sabe como fazer isso. Não vou falar mais sobre ele, já falei sobre ele antes, na verdade já o mostrei várias vezes. Então, John Salomon fala sobre a traição dos líderes das agências de segurança. Obama. John Brennan em breve será acusado. É sobre isso que Dan está falando, veja só. Creio que nas próximas 2 semanas teremos novas revelações sobre a conduta de Brennan, nas tentativas de insistir com James Comey para incluir o dossiê sujo na avaliação de inteligência, visando se apoderar dela, mas também em como ele lidou com a fonte, que parece ter informações confiáveis. Que, segundo minhas informações, não tinha acesso a Vladimir Putin e não podia saber o que ele pensava. Normalmente, os diretores da CIA não trabalham diretamente com fontes. Isso é tarefa dos oficiais de operações. Então, por que Brennan tem uma fonte? Quem é essa fonte? E qual era o acesso real dela? E o que os profissionais da CIA pensavam sobre esse acesso? Acho que isso vai se tornar uma área de grande interesse no início da investigação criminal. Acho que o segundo ponto que também vamos acompanhar. O que Jack Smith procurava quando fez uma busca na casa de Donald Trump em Mar-a-Lago em 2022... O que eles procuravam nessa operação e há alguma ligação com o período de 2016. Quando entregamos dossiês falsos ao Comitê de Inteligência, manipulamos produtos de inteligência e mentimos para os tribunais, para o Foreign Intelligence Surveillance Act e para o público americano? Acredito que esses são 2 grandes eventos sobre os quais teremos mais informações em breve. Ou seja, o chefe da CIA, uma organização e atividade que, por lei, deve operar fora dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos. Eles só podem agir aqui com uma permissão especial. Dentro do país temos o FBI e várias outras agências de inteligência, departamentos, ministérios. Então a CIA começou a atuar dentro do nosso país, lutando contra o presidente eleito pelo povo dos Estados Unidos da América, com o objetivo de removê-lo do cargo para o qual foi eleito. Quem fomos nós que o elegemos? Bem, os democratas não esperavam que Hillary perdesse naturalmente e perderam o momento antes das eleições, mas decidiram remover Trump depois das eleições. Ou seja, agindo como uma república das bananas. O tempo todo recebemos mensagens no nosso canal dizendo que ninguém será punido com o comentário: sim, vão encontrar um bode expiatório ou outro bode expiatório. O vice-diretor do FBI, Dan Badina, deu a entender em sua postagem no X que 2 figuras principais da CIA e da Inteligência Nacional
fizeram algo que o deixou surpreso e enojado. E nós, como ele escreveu, em breve saberemos também. Ficaram malucos. John Brennan, muito provavelmente, será o primeiro a ser preso que... Veremos. Ele e depois James Clapper. Parece que o vice-diretor do FBI acabou de confirmar isso. Para nós, talvez... Senhoras e senhores, tudo será diferente do imaginado. Mas hoje está claro que Obama, ao que parece, está perdendo a aura de santo que, por assim dizer, foi colocada nele pelos democratas. A família Clinton pode ser julgada por causa de Epstein. A liderança das agências de segurança de Obama irá a julgamento e todo o gabinete interno de Biden será acusado de vender indultos que assinavam sem dizer uma palavra ao seu chefe, o presidente. Não é de se surpreender, na verdade, que não dar dinheiro a eles e não entrar no partido deles seja, por assim dizer, o lema da América de hoje. E Trump tem sucessos impressionantes, tanto dentro quanto fora do país. E, senhoras e senhores, isso tudo em apenas 180 dias. Bem, 183, 184 dias. Tanto que é praticamente impossível acreditar que ele está na Casa Branca há apenas 6 meses. Uma nova era começou, todo o país sente isso. E é por isso que as pessoas têm um humor diferente, por isso elas olham para o futuro com otimismo. Por isso, quando lhes perguntam se o país está no caminho certo ou não, mais de 60% dizem sim, sim, claro, sim. Olhem para a Bolsa de Valores, vejam o que está acontecendo com os números, vejam as pessoas que tinham dinheiro na aposentadoria, em várias economias e coisas do tipo, como tudo está crescendo loucamente para elas, tudo está crescendo como fermento. Ou seja, a América, aquilo que o Trump disse, né? Vocês ainda vão se cansar, foi o que ele falou, ainda das nossas vitórias. Bem, isso é discutível, acho que não vamos nos cansar, mas pelo menos ele fez o que prometeu. E também a última coisa de todas. E toda vez que você lê ou ouve um democrata, seja de língua russa, inglesa, ou tenho certeza que em outras línguas também, assim que é um democrata, você lembra daquela categoria pegajosa, já identifiquei, é aquela que eles usam o tempo todo, mas isso ele não fez, não trouxe paz para a Ucrânia. Sim, meus senhores, é mediano. Bem, eu não contei, eu só mergulhei em todo tipo de espaço informativo, por assim dizer. E descobri que, em média, os políticos americanos e ocidentais cumprem cerca de 45% de suas promessas. O Trump tem impressionantes, incomparáveis 72%. Sim, 28% ele ou ainda não conseguiu cumprir, ou por algum motivo não conseguiu fazer. Isso é exatamente o que eu já mencionei ontem ou anteontem, se não me engano. Quando a pessoa chega, ela olha para o copo d'água e diz, ele não está completamente cheio. Olha só, está um pouco vazio. Sim, está um pouco vazio. Senhoras e senhores, ninguém é Deus, ninguém, bem, ninguém. Existe Deus, mas nós não somos, é isso basicamente. Vamos encerrar por aqui e até a próxima vez. Legendas feitas por